E ele vai escutar o bandido falar a versão dele. Isso. Né? E às vezes é um cara que cometeu um crime bárbaro, às vezes é um assassino. Como foi essa primeira impressão na profissão? É muito pesado, né? Assim, é uma carga emocional muito pesada que a gente leva. Crimes hediondos, você tem que lidar com a fragilidade humana, né, das vítimas. Isso também pesa muito quando a gente vai ouvir uma mãe, né, ouvir um pai, um filho. E também olhar para aquela pessoa que está sendo ali acusada de ter praticado determinado crime e tentar entender. Eu acho que às vezes o que a gente fica meio assim, dizer, meu Deus, por que isso? Tentar entender o porquê daquilo ter acontecido. E durante minha trajetória em Extremóis, na Delegacia Municipal de Extremóis, passei 3 anos lá, eu vivenciei muitas experiências dessa. Que se a gente não tiver um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional para saber lidar com isso, a gente fraqueja. Porque não é fácil, principalmente você que vai ouvir. Como eu vi crianças vítimas de abuso sexual, como eu vi mães que perderam filhos, né, assassinados, como eu vi mães que perderam seus filhos para o tráfico de drogas e ela não se conforma de ver o filho dela preso porque ela deu uma educação e ele, né, não quis seguir o bom caminho e entrou para o crime. Então, e até mesmo de pessoas que são criminosas, mas que aquela história toca você de algum modo. Né? Você tentar entender por que aquela pessoa chegou até ali. Então, envolve violência doméstica e familiar também. Então, tem que ter um equilíbrio relativamente... Tem que ir para terapia. Tem que fazer terapia. É porque eu vou explicar esse processo para o pessoal. Porque o pessoal diz assim... Isso acontece muito com os telefonistas da PM também. Isso, do CIOSP. Do CIOSP. Inclusive, no mundo, tem um trabalho falando que é dos cargos que mais causa adoecimento. Isso. Porque ao ouvir, você imagina. Ao imaginar, você sente. Né? Então, ao sentir, é como se você também vivesse um pouco daquela situação. Sem dúvida. Então, e quando você percebe a emoção, você também se emociona. E aquilo mexe com você. Né? Então, acho que não existe isso de... da porta para ali, eu sou escrivão, eu sou ser humano... Né? Eu sou escrivã, eu vou coração de pedra aqui... Mas se tá ali uma mãe, perdeu um filho, teve uma filha abusada, alguma coisa assim, vai tocar? Toca muito. Eu já chorei, eu já passei noite sem dormir. Você fica pensando uma forma de ajudar aquela pessoa. Então não tem como você não sentir. Não tem, é impossível você não se sensibilizar com algumas histórias. Algumas se tornam coisas corriqueiras, de menor potencialidade lesiva, né? Uma coisa que você consegue administrar. Mas tem situações que realmente tocam muito a gente. Não é fácil. Não tem como você deixar você como ser humano atrás de uma porta e ali você entra como se fosse um robô. Não tem como. Antigamente queriam separar isso, né? Não, os problemas você deixa em casa, isso. Que no trabalho você não traz. E na universidade a gente já tem uma outra visão sobre isso, né? Quando a gente lida com as nossas emoções, a gente consegue desenvolver um trabalho muito melhor com as pessoas com quem nós estamos atendendo. Exatamente. Já teve algum caso, Samara, você não suportar o cara ali? Já. Como é a situação? Principalmente casos de abuso infantil, né? Você ter que respirar para tomar... Como foi? Isso. Foram 2 meninas vítimas, né? Uma delas era tinha 6 anos de idade e era abusada sexualmente pelo avô. E nós conseguimos chegar ao celular que continha as imagens do abuso. Ele foi preso, né? Teve toda uma questão procedimental para ser feita para poder mantê-lo preso e ele negava veementemente a prática do crime. Mesmo a gente mostrando as fotos, ele negava que era ele. Mas depois ele disse que afirmou que era,
Mas ele dizia que ele fazia aquilo porque ela era quem queria. Então, ela, criança de 6 anos, era quem procurava o avô para manter algum tipo, né, de relação, vamos dizer assim. Aí nessa hora você... Aí nessa hora eu uso muito a frase que o deputado Roberto Jefferson usou na época do mensalão. Quando ele olhou para um deputado, né, e disse: Vossa Excelência faz aflorar em mim os meus instintos mais primitivos. E não tem quem não tenha instinto primitivo. Dá vontade de voar ali. Todos nós temos os nossos instintos primitivos, né? Todos nós somos capazes de tudo. Eu digo muito aos meus alunos: nós somos capazes de tudo. Nós somos criminosos em potencial. Basta a situação aparecer na nossa frente. E ali é muito difícil você se controlar diante de uma situação dessa. Muito difícil. Né? Mas a gente tem que manter o profissionalismo, a ética, que o procedimento seja feito com total legalidade. Né? A gente não pode agir por impulso e perder a nossa inteligência emocional. Se igualar ele. E se igualar ao criminoso. Não pode. Mas essa carga, assim, você também fica remoendo, né? Na cabeça do escrivão. Fica remoendo. E juntando com vários outros problemas estruturais, né? Da própria unidade, da própria instituição. Fica. Assim, hoje eu sei lidar melhor com essas situações, mas no começo eu sofri muito. Eu sofria muito no começo. Eu acordava de madrugada tendo pesadelo, porque eu lembrava dessas vítimas, né? Dessas histórias que eu via. Horrível. Eu lembro que uma vez teve uma chacina em Extremóis, onde 6 jovens foram assassinados numa casa. Estavam lá se divertindo, brincando, tomando uma bebida e tal, se preparando para ir para uma festa. E foram todos mortos. Né? E assim, eu passei dias ouvindo os choros daquela mãe. E não é só você chamar aquela mãe para conversar com você sobre o crime. Porque aquela mãe, ela vai querer contar coisas do dia que o filho dela nasceu. E a gente tem que ouvir. Né? Embora eu tenha 1000 coisas para fazer, mas quando eu chamo uma mãe para ela falar quem era o filho dela para mim, para poder a gente ter uma ideia... Naquele momento de fragilidade. Justamente, para a gente ter uma ideia de querer saber o porquê dele ter sido vítima de uma tragédia daquela. Então, ela como mãe, ela vai querer contar tudo. Eu lembro que uma mãe me dizia assim, que ela me contou como era que ela dobrava as roupas do filho. Quer dizer, é uma coisa que para a gente pode não ser nada, mas para uma mãe é uma coisa muito significante. E a gente não pode perder a sensibilidade, né, de dizer, não, mas isso não me interessa. O que me interessa é isso, isso e isso. Não pode. Né? A gente tem que agir como psicólogo, como assistente social, como mãe, como amiga, como irmã. Então não é fácil não, dependendo da situação é uma carga muito, muito pesada.